Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião na qual temos o gosto de contar com a presença, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2021, com a presença do Tribunal de Contas, representado que vem pelo seu Presidente, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que é sempre um gosto ver, gosto obviamente extensivo à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, Sr. Conselheiro Fernando Oliveira e Silva e a Doutora Maria João Caldas, que acompanham o Sr. Presidente. Esta audição, como referi, insere-se no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2021, que tem, como as senhoras e senhores deputados bem sabem, a particularidade de ter sido a primeira a dar cumprimento àquilo que a Lei de Enquadramento Orçamental prevê no seu artigo 66º, número 5, que é entrega até final de setembro da conta referente ao ano anterior. Portanto, esse facto, aliás, já assinalado na Comissão de Orçamento e Finanças, irá, espero eu, que a breve trecho operar algumas alterações na tramitação, por forma que também a Assembleia possa adaptar desejavelmente o devir dos trabalhos relativamente à apreciação da Conta Geral do Estado, por forma a condensar no tempo também essa apreciação, mas que, de facto, temos a satisfação de já estar a discutir a proposta de lei do Orçamento do Estado de um ano, tendo já na posse da apreciação por parte do Tribunal de Contas da pronúncia sobre a conta do ano imediatamente anterior. E, portanto, apraz-me sublinhar esse facto. Queria apenas, antes de dar a palavra ao seu Sr. Conselheiro José Tavares, recordar os termos em que esta audição se prevê realizar, portanto, uma intervenção inicial cerca de 10 minutos por parte do Tribunal de Contas. Seguir-se-á uma ronda de perguntas em que darei a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos e, se entretanto se nos juntarem, mas recordo que há uma audição em simultâneo que ocupa a presença dos senhores deputados, únicos representantes, e como a própria designação refere, sendo únicos, é difícil desdobrarem-se por mais que uma comissão, mas se entretanto se nos juntarem disporão de 2 minutos para tal. Darei a cada conjunto de perguntas a palavra novamente ao Tribunal de Contas para os esclarecimentos solicitados, a prestação dos esclarecimentos solicitados, e depois haverá uma segunda ronda em que, diferentemente da primeira, portanto, o Sr. Presidente teria a amabilidade então de anotar as questões na exata medida em que responderá depois de todas as formuladas, sendo que para tal cada senhora ou senhor deputado disporá até 2 minutos para as colocar. Assim sendo, renovando e reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares. Faça favor. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como sabem, é sempre um prazer para nós virmos a esta comissão, que é um destinatário privilegiado da atividade do nosso Tribunal. E hoje para apresentar o parecer sobre a Conta Geral do Estado do ano de 2021, que foi entregue justamente nestes prazos mais reduzidos na sequência da Lei de Enquadramento Orçamental. Enfim, eu não me canso de dizer que este foi um momento muito importante, não é, na nossa vida financeira e, portanto, também me congratulo mais uma vez com esse facto. O nosso parecer foi aprovado no passado mês de setembro pelo Plenário Geral do Tribunal de Contas. Este é dos poucos atos do Tribunal em que intervêm todos os vice-conselheiros do Tribunal, quer na sede, quer nas secções regionais. É um parecer que corresponde ao segundo ano da pandemia, tendo o impacto financeiro das medidas Covid-19, a conta em referência, no montante de cerca de 5 mil milhões de euros, dos quais 305 milhões de diminuição de receita e 4.721 milhões de aumento de despesa. O nosso parecer, depois de todas as verificações, análises que fizemos, é um parecer com reservas, ênfases, recomendações e também com melhorias verificadas, que nós também gostamos sempre de salientar. A Conta Geral do Estado é o principal documento de prestação de contas do Estado.
e o nosso parecer também é o principal documento em que, com o maior rigor possível, nós tentamos sempre com sentido construtivo, registar, enfim, a evolução da nossa vida financeira, registando as fragilidades e recomendando caminhos, se for caso disso. Neste caso, o parecer incide sobre uma conta e sobre a execução orçamental de 483 entidades da Administração Central e 11 entidades da Segurança Social. Registra-se no ano de 2021 a redução do déficit em cerca de 3 mil milhões de euros. Houve um aumento de receitas, mas também houve um aumento de despesas, como eu já referi, situando-se a dívida pública consolidada em 31 de 12 de 2021 em 256 mil milhões de euros aproximadamente, sendo que os juros da dívida consolidada situam-se à volta de cerca de 6 mil milhões de euros. Gostaria também de sublinhar aqui, a senhora conselheira relatora, que depois, com a permissão do Sr. Presidente, teria a palavra, sublinhar aqui um montante que me parece importante, que é um montante de cerca de 23 mil milhões de euros de estoque de dívida fiscal e não fiscal. É um montante muito assinalável, superior ao Plano de Recuperação e Resiliência, assim como um montante de 12 mil milhões de euros referente à despesa fiscal por benefícios fiscais, e portanto que é e ainda cerca de 20 mil milhões de euros de responsabilidades por garantias concedidas pelo Estado. Digamos, um dos aspectos fundamentais do nosso parecer é o de que consideramos que há um caminho a percorrer ainda, no sentido de os elementos que são postos à nossa disposição serem mais completos, não é? Nomeadamente dispondo de um balanço e demonstração de resultados da Administração Central. Depois temos um conjunto de recomendações e, como digo sempre, nós nunca desistimos das nossas recomendações enquanto nos parecer que elas fazem sentido e, portanto, formulamos também um conjunto de várias recomendações nesta matéria, muitas delas relacionadas com a aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental, não deixando de sublinhar que nos últimos anos, cerca de 60% a 65% das nossas recomendações são acolhidas. É claro que há recomendações e recomendações. Há recomendações que têm uma natureza estrutural e há outras que são de mais fácil acolhimento, porque se traduzem em medidas singulares. Não é? Aquelas que não têm sido acolhidas respeitam, sobretudo, às de natureza estrutural. Algumas melhorias verificadas, enfim, verificamos que há uma progressiva integração no orçamento e na Conta Geral do Estado de entidades identificadas como omissas, portanto, passaram de 7 para 4 e no AOE de 2023 já só 3 estão omissas, não é? Portanto, vamos a pouco e pouco, nós continuaremos até que todas estejam incluídas. Também há algumas melhorias no sistema de controle da segurança social, algumas melhorias no que respeita ao imobilizado e à inventariação, mas aqui o inventário ainda tem também um grande caminho a percorrer e é um aspecto realmente também muito importante e estrutural para o qual o Tribunal sublinha a necessidade de, digamos, chegarmos a um fim. Tal como, enfim, também verificamos melhorias no que respeita ao princípio da unidade de tesouraria, mas ainda há quem goste e quem solicita ao Ministro das Finanças para escapar, digamos assim, ao princípio da unidade de tesouraria, quando nos parece que não faz qualquer sentido, digamos assim, não é? Para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este ano de pandemia veio também provar quão importante é dispormos de finanças públicas sólidas, não é? Para ajudar a combater as crises. Registámos também, gostaria de dizer aqui aos Srs. Deputados, registámos também os 2 pedidos de auditorias que esta Comissão fez ao Tribunal de Contas relativamente a benefícios fiscais e aos apoios concedidos à IFASEC. O Tribunal já reuniu e, portanto, já está tudo em andamento e, portanto, os senhores deputados poderão contar com a realização dessas auditorias o mais brevemente possível. Assim como também gostaria de lembrar aos senhores deputados que a auditoria solicitada à ANA não está esquecida, portanto, está em curso e, portanto, pensamos
apresentar um relatório até ao final deste semestre e um segundo relatório até ao final do ano. Portanto, neste ano vamos apresentar 2 relatórios, um sobre a privatização da ANA e outro sobre a gestão da ANA enquanto concessionária. Portanto, durante este ano pensamos apresentar estes 2 relatórios. Aproveito também para informar os senhores, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados de que continuamos a acompanhar a par e passo a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, esperando apresentar muito em breve uma auditoria ao modelo de governação e controle do Plano de Recuperação e Resiliência, com um ponto de situação relativamente à execução, ao ponto de situação sobre a execução desse plano. Como os senhores deputados poderão ver, no ano de 2021, enfim, a execução do plano, enfim, naturalmente e compreensivelmente foi apenas cerca de 71 milhões de euros. Depois tenho mais 1 ou 2 pontos para referir, mas talvez ao longo da... E agora dava a palavra à senhora Conselheira Ana Furtado, como relatora do parecer sobre a Conta Geral do Estado, para nos fazer uma apresentação mais pormenorizada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pedia desde antemão a tolerância face aos 10 minutos originais para o período de que aqui vou falar. Porque, de facto, este parecer é este ano também um parecer bastante abrangente. Tanto mais que se destina à Assembleia da República para a aprovação da Conta Geral do Estado, ao Governo para promover o acolhimento das recomendações e aos cidadãos para informar sobre a aplicação dos recursos públicos. Com o tempo que disponho, permitam-me assim então focar em 5 mensagens que escolhi, deixando para o período subsequente as questões mais específicas. A primeira mensagem tem a ver com a execução do ano. Portanto, de facto, o ano 2021 teve uma execução orçamental dominada pelas medidas de apoio no âmbito da pandemia. Quase que já nos esquecemos. Mas, de facto, foi elevado o seu custo público, cerca de 5 mil milhões de euros, como foi referido, e foi crucial o impacto que tiveram nas áreas da saúde e do emprego. Ora, este impacto veio tornar mais evidente hoje, e uma vez mais, a importância a dar às políticas públicas, ao seu enquadramento e ao respectivo reporte. No final do ano, o déficit orçamental manteve-se elevado, 8 mil milhões de euros, mas inferior ao de 2020, refletindo o acréscimo da receita, que mais que compensou o aumento da despesa. No total, a receita pública atingiu os 84 mil milhões de euros e a despesa os 92 mil milhões de euros. A dívida pública manteve os elevados níveis de 2020, originando 6 mil milhões de euros de encargos com juros. De notar que, mesmo nestes tempos de pandemia, a estrutura da despesa e da receita não se alterou. Ao nível da receita, 55% provém da receita fiscal e 29% das contribuições para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações. Na despesa, 60% cobre pensões, outras prestações sociais e despesas com pessoal e 12% diz respeito à aquisição de bens e serviços, onde, em 2021, foi relevante a despesa com as vacinas Covid. A despesa com as medidas Covid representou apenas 3% do total e a despesa com o investimento também 3,8% do total. A despesa no âmbito do PRR foi bastante incipiente em 2021 e apenas totalizou 71 milhões de euros. Olhando apenas para o total da despesa em apoios públicos, onde se incluem muitas das medidas da política pública do ano, que totalizou 4,3 mil milhões de euros, mais uma vez ganham realce os apoios Covid, por um lado, mas por outro também fica evidente que os restantes apoios não cresceram face aos valores de 2020. É isto que consta de um capítulo específico do nosso parecer. A importância que os apoios públicos Covid tiveram em 2021 leva-me então à segunda mensagem que gostaria de realçar e que tem a ver com o reporte dos dinheiros públicos. De facto, a gestão dos riscos orçamentais das políticas públicas, riscos estes associados a um elevado grau de incerteza, exige um reporte mais completo do que o da atual Conta Geral do Estado. Esta é uma mensagem que, não sendo nova, continua estrutural em todos os pontos do nosso parecer. Um reporte que acrescenta à contabilidade orçamental a contabilidade patrimonial, mas também um reporte que inclua uma verdadeira orçamentação por programas, baseada em metas, indicadores e resultados, e ainda um reporte que enquadre uma programação plurianual eficaz. Ora, neste contexto, este parecer dá conta de que
à falta de resultados no processo de reforma das finanças públicas, de que a conta de 2021 é estruturalmente igual à de 2020, de um processo orçamental ao longo de 2021 pouco articulado e, por último, de um quadro orçamental de médio prazo ineficaz porque pouco autónomo do orçamento anual. Sob a reforma em curso, definida pela Lei de Enquadramento Orçamental, permitam-me saltar diretamente para 4 das recomendações. A recomendação 1, pelo impacto desta matéria na construção da nova Conta Geral do Estado, sendo que, para tal, se recomenda ao Ministério das Finanças que apresente um plano detalhado que inclua a programação das várias etapas de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental e que consideramos ser um fator basilar para uma boa execução da Lei de Enquadramento Orçamental. Também a recomendação 6, relativa à necessidade do Ministério das Finanças promover o desenho e a implementação dos circuitos para os registros contabilísticos que assegurem a correspondência com os movimentos e saldos de tesouraria, com vista a um maior controle, consistência e rigor na informação contabilística produzida. E, por último, as recomendações 17 e 18 ao nível do património imobiliário, de forma a que se concretize o inventário geral dos imóveis do Estado, elementos essenciais para a entidade contabilística Estado, eu diria essenciais e prioritários, e para a elaboração dos balanços a integrar a Conta Geral do Estado. Sob a apreciação que é feita ao processo orçamental de 2021, e como referi, estava pouco articulada, não é? Os vários documentos produzidos e demonstrados ao longo deste parecer, o relatório da proposta do OE, a Lei das Grandes Opções, o Programa de Estabilidade e o relatório da Conta Geral do Estado, evidenciam fragilidades quer ao nível da consistência e da completude, quer da falta de articulação. E depois estas falhas impedem uma apreciação dos resultados das políticas públicas face aos valores orçamentados e às metas a atingir. Passando agora à terceira mensagem, tem a ver com o resultado dos exames realizados aos valores da conta. Neste parecer, concluímos que a fiabilidade da informação que se encontra afetada por limitações materialmente relevantes. É formulado um juízo que inclui 30 reservas, essencialmente relacionadas com a desatualização do classificador económico das receitas e despesas, a falta de reporte da execução orçamental de 4 entidades, apesar de que 3 delas já integram o Orçamento de Estado de 2023, a incorreta especificação de um conjunto de operações de receita e despesa, a não relevação como receita extra-orçamental de parte substancial dos fluxos financeiros recebidos por entidades da Administração Central e a subavaliação da despesa fiscal. Estou aqui a falar em benefícios fiscal e a existência de despesa fiscal por quantificar. Quarta mensagem tem a ver com o juízo, porque o juízo inclui também uma limitação de âmbito pelo fato de a conta continuar a não incluir o balanço e a demonstração de resultados da Administração Central. Aliás, tem sido recorrentemente evidenciado a ausência de uma fatia considerável dos elementos patrimoniais. Designadamente, na conta de 2021, verificou-se a ausência de reporte dos elementos patrimoniais das entidades classificadas como serviços e fundos autónomos e EPR, 30 mil milhões de euros de dívida e 33 mil milhões de euros de património financeiro, a ausência de inventário dos imóveis do Estado, bem como da sua adequada valorização, a omissão de 40% das receitas das vendas dos imóveis do ano. E sobre esta matéria, permitam-me referir, porque esta questão do inventário do Estado tem sido tem apresentado fragilidades em que não temos visto avanços suficientes, permitam-me então referir que o Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, embora e desde há diversos anos alvo de planeadas melhorias e neste momento enquadradas pelos projetos PRR, continua sem dar os resultados esperados. Como referimos neste parecer, este é um trabalho que exige uma abordagem estratégica e integrada, expressamente prevista no respectivo regime jurídico. A última mensagem tem a ver com as persistentes fragilidades reveladas também no exame efetuado à conta da Segurança Social, que, como bem sabem, integra a Conta Geral do Estado. Omissão de receita, por um lado, e sobrevalorização por outro, erro no cálculo das amortizações do imobilizado, subvalorização da dívida contributiva e impossibilidade de proceder à sua validação no balanço, entre outros.
A estes erros acrescem os riscos provenientes do fato de o Sistema de Informação Financeira da Segurança Social não integrar informação relativa a todas as operações das entidades do perímetro, impedindo a respectiva consolidação pelo sistema. Acresce também o fato de continuarem por aprovar ou rever os regimes legais respeitantes à Tesouraria Única da Segurança Social, aos limites das aplicações de capital do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ao quadro de financiamento da componente de capitalização do sistema previdencial e ao património e financiamento do Fundo de Garantia Salarial, tudo questões que estão devidamente fundamentadas no nosso parecer. Por último, também é justa uma referência às melhorias registadas face ao reporte do ano passado. Saliento as melhorias na especificação do impacto das medidas Covid e no reporte das alterações orçamentais, das operações imobiliárias das EPRs, da receita cessante da Segurança Social e das despesas de administração das entidades da Segurança Social, apenas para citar alguns casos em que se supriram lacunas e se corrigiram erros assinalados em pareceres anteriores. No parecer também damos conta de que cerca de 60% das nossas recomendações foram acolhidas. No entanto, devo salientar que, neste contexto, há algumas delas cujo grau de complexidade não é evidenciado elevado e, portanto, não justificam a sua não implementação a curto prazo, embora permaneçam por cumprir. São disso exemplos a não aprovação dos programas de inventariação e de gestão do património imobiliário, a falta de informação sobre garantias e a não correção da norma relativa à afetação do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social de parte da receita do IRC. Termino enfatizando a importância dada neste parecer à preparação da nova Conta Geral do Estado, designadamente a Conta Geral do Estado de 2023, com a informação patrimonial do Estado, prevista exatamente para maio de 2024, e também a oportunidade dada pelo financiamento PRR à concretização dos projetos de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental destes projetos. Esta nova informação será de uma grande utilidade para facilitar e fundamentar as decisões conducentes a medidas de política oportunas, eficazes e direcionadas para aqueles que delas verdadeiramente precisam. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Conselheira, e muito obrigado uma vez mais, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda e darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Vera Brás, que dispõe para tal até 5 minutos. Faça-lhe. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Juiz Conselheiro e Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, Sr. Juiz Conselheiro Fernando Silva e a Dra. Maria João Caldas, agradecendo desde já a vossa presença, mais uma vez, nesta comissão e o relatório desenvolvido. A Conta Geral do Estado 2021, tal como foi referido, tem a sua primeira apresentação no âmbito da LEO de 2015 e a não apresentação das demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas, não constituindo um incumprimento, tendo em conta que apenas será exigível para a conta de 2023, compreendemos, no entanto, a sua referência por parte do Tribunal de Contas, na medida em que completará a informação a ser prestada. Registramos, porém, que a Conta Geral do Estado 2021 é acompanhada por novos elementos, por nova informação, alguns deles apresentados pela primeira vez, e que vai de encontro àquilo que se pretende de melhorar o reporte das contas públicas. E com isto deixo já a minha primeira questão, que tem precisamente a ver com o processo e com a evolução ao longo do tempo do processo orçamental, se o Tribunal de Contas considera que este mesmo processo, no seu todo, e especificamente na prestação de contas, aquela que é a informação disponibilizada, os dados que constam da Conta Geral do Estado, que nos permitem avaliar a execução das políticas públicas, têm ou não vindo a ser aprofundados, melhorados, não só com maior rigor e detalhe na informação que é prestada, como na transparência dessa mesma informação, que, não sendo ainda completa, permite-nos hoje estar a caminhar na direção certa e no reporte que se pretende que seja fiável e transparente das contas públicas. Quanto ao que aconteceu em 2021, bom, este foi um ano ainda marcado pelos impactos da Covid-19, vimos de um ano de 2020 em que houve uma quebra da atividade sem precedentes e que no início de 2021, ao contrário do que era esperado, implicou um ritmo mais brando da nossa recuperação face às novas exigências das medidas de confinamento no primeiro trimestre de 2021.
No entanto, aceleramos na segunda metade do ano, voltámos mesmo ao crescimento acima da média do euro, na senda do que acontecia desde 2016 e só interrompido em 2020 por motivos excepcionais, e tivemos assim um crescimento do PIB em volume de 4,9%, o mais elevado desde 1990. De destacar a recuperação do consumo privado, que aumentou 4,5%, um investimento 6,4% e as exportações de bens e serviços, que aumentaram 13,1%, contribuindo assim para o crescimento do PIB. Ficamos assim em 2021 com um déficit orçamental de 2,8% do PIB, abaixo da previsão de 4,3%, o que reflete não só o dinamismo na retoma da nossa atividade, como o resultado das medidas de mitigação dos impactos da Covid-19, iniciados em 2020 e que se prolongaram por 2021, como sejam as medidas de apoio ao emprego adotadas pelo Governo, destacando naturalmente o layoff simplificado, complementado com várias outras medidas que permitiram ajudar as nossas empresas num contexto de grande incerteza, de grande fragilidade e, consequentemente, contribuir para a manutenção dos postos de trabalho e para uma evolução muito positiva do mercado de trabalho, com o emprego a atingir o nível mais elevado desde 2011. Esta resiliência do mercado de trabalho, com a retoma progressiva da atividade económica, contribuíram assim para a melhoria do déficit face ao previsto, com um aumento da receita contributiva e fiscal, respectivamente, e neste último caso, em particular, dos impostos sobre a produção e a importação. Assistimos a uma redução da dívida em percentagem do PIB, que ficou nos 127,4% face aos 135,2% registados no final de 2020, e com este desvio favorável no saldo orçamental das administrações públicas, de referir também a menor necessidade de financiamento de aproximadamente 3 mil milhões de euros face a 2020. Nos resultados apresentados temos várias evoluções positivas. Gostaria de destacar a redução dos apoios ao setor financeiro, que atingiu o valor mais baixo desde 2008, ou os pagamentos em atraso ao Serviço Nacional de Saúde, que registrou também o valor mais baixo dos últimos 3 anos. Bom, sem dúvida que o ano de 2021 ficou ainda bastante marcado pelos efeitos da pandemia Covid-19, quer ao nível social, quer económico, e, portanto, marcado pelo aumento da despesa acima do previsto, com as medidas extraordinárias e temporárias, muitas de natureza fiscal, e desta forma, a última questão que gostava de lhes deixar, e de uma forma geral, é se consideram que a gestão das contas públicas e o resultado atingido, com uma melhoria de 3 pontos percentuais do PIB em relação a 2020, mantendo o enfoque nas contas certas, no caminho que vem sendo traçado, revela uma gestão orçamental rigorosa, responsável, coerente, que em 2020 e 2021 se focou na resposta aos impactos da pandemia e permitiu assim ter a capacidade necessária para a adoção destas medidas extraordinárias de apoio às famílias, de apoio às empresas, com uma evolução responsável das despesas permanentes do Estado, e se isto, na vossa ótica, significa que a estabilidade e solidez das nossas contas garante assim o futuro dos portugueses, ao aliar a recuperação da nossa atividade económica a uma gestão orçamental eficiente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Ora bem, a Sra. Deputada faz vários tipos de considerações de natureza diversa. Eu vou centrar-me no que respeita ao primeiro ponto que referiu relativamente à certificação. Devo dizer que talvez o ponto que mais nos preocupa neste momento no Tribunal de Contas, porque queremos preparar-nos justamente para em 2024 apresentarmos a primeira certificação sobre a Conta Geral do Estado, e a nossa preocupação está em que, da parte do Ministério das Finanças, tudo esteja preparado para que a conta nos seja prestada em condições de nós podermos emitir a certificação. E nesse sentido, temos estado em contacto com o Ministério das Finanças, com o Sr. Ministro das Finanças, solicitando informações e esclarecimentos sobre a evolução que a máquina das finanças, não é? Nós sabemos que a máquina das finanças é uma máquina pesada, claro, mas por ser uma máquina pesada também tem de olear-se de forma a que em tempo todos tenhamos os elementos necessários e não deixemos tudo para a última hora, não é? E portanto, esse é um dos males que nós padecemos, nós, enfim,
portugueses, deixar as coisas para a última hora. E, portanto, temos alertado os Sr. Ministro das Finanças para que isso não aconteça, não é? A última informação recebida é de que estão a ser tomadas medidas para que não deixemos tudo para a última hora e, portanto, aguardamos serenamente que isso aconteça. Depois, relativamente à pergunta que a senhora deputada faz, relativamente se consideramos que a evolução orçamental melhorou nos últimos tempos. Eu diria assim, a senhora deputada, melhorou, mas do ponto de vista estrutural, digamos assim, ainda há muitos elementos a prever e a pôr em prática para justamente passarmos para um ponto qualitativo diferente, não é? Mas melhorou, por exemplo, na parte da aplicação do novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, embora ainda não esteja concluído, mas enfim, houve uma melhoria. Já podíamos estar numa fase de conclusão mesmo, não é? Mas também compreendo que, enfim, as dificuldades da máquina da administração pública, não é? Mas digamos assim, poderia ter havido uma maior celeridade e podíamos estar hoje num ponto mais avançado para não nos permitir andar a correr agora para depois podermos, por exemplo, no que respeita ao balanço e à administração de resultados. Mas não houve nenhum retrocesso, isso consideramos que não. Agora, poderia ter havido uma evolução mais célere, de forma a termos digamos, uma evolução mais faseada e mais pensada, digamos, sem qualquer espécie de stress, não é? Relativamente à gestão aos resultados que a senhora deputada, enfim, os resultados são o que são, não é? Portanto, não... A nossa preocupação, enfim, eu como Presidente do Tribunal de Contas fico sempre satisfeito quando vejo contas e uma situação financeira sólida, porque finanças públicas sólidas protegem-nos de crises e nós vivemos num mundo em crise, saímos de uma crise pandémica, entramos agora numa crise provavelmente ainda de efeitos e impactos mais graves e, portanto, é algo que pessoalmente, como Presidente do Tribunal de Contas, me preocupa profundamente. A senhora Conselheira, se o Sr. Presidente me permitir, não sei se deseja acrescentar algum ponto. Só complementava aqui a questão colocada pela senhora deputada, que de facto que nos é muito sensível, e a senhora deputada de facto colocou a questão certa. Vamos na direção certa, e uma direção certa que nos conduz à melhor fundamentação das políticas públicas. De facto, à melhor fundamentação e à melhor tomada de decisão pelos agentes de políticas públicas. Esse é o objetivo final. E, de facto, a resposta é sim, vamos na direção certa. A própria Lei de Enquadramento Orçamental é bastante orientadora nesse sentido. Mas claro que nós, Tribunal de Contas, à medida que vamos apreciando os passos que vão ser dados nessa direção, o que temos vindo a dizer é que os passos são escassos. E isso, se falarmos em concreto sobre a Conta Geral do Estado de 2021, o nosso parecer também é claro a dizer que ela estruturalmente não é diferente de 2020. Portanto, significa que, de facto, em concreto, os elementos que nos poderiam facilitar esta melhor fundamentação das políticas públicas apenas existem na nossa análise de forma conceptual. Na prática, ainda não são visíveis na apresentação que nos é dada das contas públicas do ano de 2021. A direção que nos é dada pela Lei de Enquadramento Orçamental aponta para 3 grandes vertentes. A Conta Geral do Estado, numa ótica que inclua a ótica patrimonial, uma orçamentação por programas que permite exatamente apreciar as políticas públicas com base em indicadores, em objetivos, metas e indicadores precisos e, portanto, permite avaliar esses resultados, e uma programação plurianual que permita, no fundo, a todo o tempo, avaliar os riscos e precaver esses riscos dentro do possível. Portanto, é uma lei ambiciosa, mas que já está em prática há bastante tempo e, por isso, é que também já não há como que desculpas para atrasar o processo e a direção certa que se tem vindo a dar. Em termos de passos concretos que tenham sido dados, consideramos que foi, de facto, a implementação do SNCAP.
não está finalizada, mas como também diz o nosso parecer, cerca de 30% dentro das entidades do perímetro orçamental, cerca de 30% ainda não prestam contas em SNCAP. Pronto, portanto, é sinal que 70% já presta contas em SNCAP, o que é já um belo avanço. Claro que dentro deste universo, as principais volumes financeiros ainda não prestam contas em SNCAP, mas também nesse aspecto, estamos otimistas de que se realizarão avanços e que, por exemplo, em concreto, as 11 entidades da Segurança Social deem passos em concretos para a aplicação do SNCAP, conforme está previsto para breve. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça a palavra sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os Srs. Juízes Conselheiros e representantes também do Tribunal de Contas, os Srs. Deputados. Esta é uma discussão sobre a gestão das finanças públicas muito relevante, que normalmente é desvalorizada pela generalidade das pessoas, infelizmente, e, portanto, eu não vou fazer considerações de ordem transversal sobre que caminho é que fizemos para chegar até aqui, mas sobre questões objetivas que têm a ver com o ano 2021 ou considerando o ano 2021, é importante o que foi feito nesse momento para se perceber o que é que vai acontecer nos anos subsequentes. E uma das questões que nós identificamos no parecer do Tribunal é que o Tribunal diz que existem desvios significativos entre os valores previstos e os executados. Está na página o ponto 11, referindo-se aqui especificamente à receita e à despesa, em que, em contabilidade pública, a receita foi superior em 471 milhões de euros e a despesa inferior em 2.035 milhões de euros. E que estes desvios não são exclusivos do ano 2021, eles têm alguma recorrência ao longo do tempo, que demonstram uma lógica, uma forma de gerir a previsão orçamental, quando ela é apresentada, que é apresentar valores que depois se vem a verificar que não são executados daquela forma. Há variações. E isto inquina o debate orçamental, porque nós vamos para o debate orçamental, os deputados, a acreditar numa determinada realidade e assumindo que a decorrência dos atos e dos eventos possam deturpar essa realidade, aquilo que eu percebi do parecer é que há algo que é estrutural nesses desvios e que não tem tanto que ver com erros de previsão ou com alguma coisa que a seguir venha a acontecer posteriormente que justificam esse desvio, mas que há aqui uma intenção de suborçamentação, nomeadamente da receita e sobre a orçamentação da despesa, que depois também não é executada. Portanto, gostava de ouvir o vosso comentário sobre isso. Em maio de 2022, quando estivemos aqui uma das últimas vezes, o Tribunal tinha dado nota que teria começado ou iria começar uma auditoria ao e-voucher, que é uma medida de 2021, e, portanto, eu gostava de perguntar se há algum avanço ou alguma nota que possam dar relativamente a isto, tendo em conta que o Governo, lá está, orçamentou 200 milhões para a medida e depois executou 38, portanto, criou uma expectativa aos portugueses, inclusivamente há, salvo erro, cerca de 11 milhões de euros que nem sequer foram reclamados pelos contribuintes e, portanto, numa medida altamente complexa de aderir e de poder beneficiar-se desses benefícios, não é? Passando a repetição. Depois, no ano 2021, foram injetados também 998 milhões de euros na TAP. A TAP é uma empresa que neste momento está na berlinda, na ordem do dia, tem estado, não é exclusivamente neste período, mas este período tem-nos trazido um conjunto de factos que devem suscitar alarme por parte de todos os portugueses e, em particular, tendo em conta que o global das medidas, não especificamente 2021 ou com impacto em 2021, mas no total dos apoios públicos, estamos a falar de 3,2 mil milhões de euros e que foi uma opção a nacionalização ou a tomada de controle público da companhia, agora decidiu-se privatizar a companhia e já se assume, ao contrário do que foi dito no passado, que os apoios públicos provavelmente vão ser perdidos. E, portanto, eu gostava de perceber
se o Tribunal identificou ou como é que olha para esta forma de gerir as finanças públicas, em que nós dispomos dos recursos públicos, alterando o discurso em cada momento e sem cuidar de garantir que antes de injetarmos dinheiro, analisamos de forma adequada a eficiência, a eficácia, a necessidade da injeção desses recursos, tendo em conta tudo aquilo que é a missão do Estado e as suas funções. Depois, também referir-me aos benefícios fiscais. No parecer é dito que 931 milhões de euros foram requalificados como desagravamentos fiscais, mas o Tribunal suscita dúvidas sobre algumas destas requalificações e, portanto, eu gostava de perceber qual foi exatamente a dificuldade e até a informação a que não conseguiram aceder, porque há informação que o Governo não disponibilizou para que o Tribunal pudesse fazer um juízo mais aprimorado. E também saber a vossa opinião sobre, especificamente, o CIFID, se isso for possível, que também é um benefício fiscal que tem estado na ordem do dia. A AT tem uma auditoria já realizada aos benefícios do CIFID, identificou abusos e continuamos a adiar a tomada de medidas porque o PS e o Governo recusam essa tomada de medidas para pôr cobro aos abusos que têm existido. E, por fim, porque estou mesmo em cima do meu tempo, também é dito, no parecer, que não são publicados desde 2021 as informações sobre os encargos estimados e assumidos das PPPs. E, portanto, é informação a que os contribuintes têm direito, e os deputados também precisam para fazer o seu trabalho, e esta informação não é publicada. E eu gostava de saber, se for possível e se tiverem conhecimento disso, porque é que isso está a acontecer e porque é que o Governo não está a divulgar esta informação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra então ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito bem. Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro, muito obrigado pelas questões que põe. Depois também gostaria de dar a palavra, se o Sr. Presidente permitir, à Sra. Conselheira Relatora, mas, entretanto, gostaria de dar aqui uma informação ao Sr. Deputado Carneiro relativamente aos vários pontos. Em primeiro lugar, relativamente aos desvios que o Sr. Deputado refere, eu, quando o Sr. Deputado estava a falar, lembrei-me assim, olha, aqui está um dos, quando o Sr. Deputado referia que inquina o debate orçamental, aqui está um dos benefícios de o nosso parecer ser apresentado a esta Assembleia, justamente antes de a proposta do Orçamento do Estado para o ano seguinte ser apresentada, portanto, poderá ser útil justamente para o debate orçamental que se segue à apresentação do nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado, não é? E, portanto, realmente os desvios que nós apontamos são o que são, lá estão, verificam-se e, portanto, relatamos aquilo que verificamos. Relativamente à auditoria ao e-voucher, ainda esta manhã estivemos a falar, a Sra. Deputada, muitíssimo em breve, a Sra. Conselheira também será relatora desse parecer, muitíssimo em breve teremos aqui o relatório sobre o e-voucher, exatamente, não é? Portanto, muitíssimo está na fase de conclusão, a Sra. Conselheira, como segue o relatório, informará. O mesmo também posso dizer ao Sr. Deputado que no nosso plano trienal, aqui, aliás, contamos com os ricos contributos que os senhores deputados quiseram dar-nos, não é? E no plano de ação anual do Tribunal, para além daquelas auditorias que já referi, à ANA, com os 2 relatórios, ao PRR e outras, temos também previsto uma auditoria à TAP. Não é? Portanto, é um assunto. Aproveito para dizer que normalmente o Tribunal não quando os assuntos estão a ser discutidos, enfim, na opinião pública, o Tribunal normalmente recua para não entrar dentro do debate, não é? Mas, portanto, acompanha, vê, ouve e lê e portanto, está previsto justamente no nosso plano de ação uma auditoria à nossa companhia TAP. Assim como relativamente aos benefícios fiscais, como o Sr. Deputado referiu, portanto, a Comissão pediu ao Tribunal uma auditoria sobre
sobre esta matéria, é um dos pontos que irá ser focado na nossa auditoria, justamente o CIFID e outros benefícios fiscais. Não é? E também quanto à informação das PPPs, nós não vamos deixar de ter toda a informação completa, como é evidente. Não está, mas vai ter de estar, porque nós vamos pedir essa informação. E, portanto, evidentemente que o Tribunal e esta Assembleia e os cidadãos têm direito a saber o que se passa e quais são os encargos com as PPPs. Sr. Presidente, se me permitisse. Faça o Sr. Conselheiro. Senhora Conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu iria simplesmente focar, o Sr. Presidente já focou na maioria deles, sobre a questão dos desvios. Porque, de facto, o nosso objetivo não é, de maneira nenhuma, avaliar se há intenções de suborçamentação ou de sobre-orçamentação ou intenções premeditadas que originam os desvios verificados. Não é isso. O nosso objetivo é um pouco pormenorizar os desvios, porque muitas vezes apresentam-se apenas os desvios do lado da despesa e do lado da receita, mas não as causas desses desvios. Ao lado da despesa, geralmente, são desvios que têm a ver com valores que são executados a mais ou a menos. Do lado das receitas não há muito esse detalhe de porquê os desvios no lado das receitas. E é sobre isso que o nosso parecer já tem vindo a evidenciar, em particular, os desvios ao nível da orçamentação das áreas da cobrança de receitas, de impostos, de contribuições sociais, da execução dos fundos europeus e da venda de bens e serviços correntes e de bens de investimento. O desvio apurado nas outras despesas correntes resulta de procedimento de registro em especial a inscrição da dotação provisional e das dotações setoriais de natureza comum dos programas orçamentais. Portanto, são razões detalhadas e específicas sobre as áreas onde encontramos os respectivos desvios. A cobrança de impostos é uma área de difícil estimativa e de difícil quantificação, mas a nossa apreciação diz-nos que nessa área é possível ter melhorias nessas quantificações das receitas de impostos e das cobranças, e é aí que se verificam desvios, não que sejam premeditados ou intencionais, digamos assim. Sobre a questão da auditoria ao e-voucher, como o Sr. Presidente disse, de facto já está numa fase avançada. Infelizmente nós não temos total controle nas datas das publicações ou mesmo da aprovação dos nossos relatórios, porque eles estão sempre sujeitos a um escrutínio ao nível do contraditório, que está um bocado fora do nosso alcance. Entre a fase atual e a fase da publicação, em média, podemos ter 1 mês ou podemos ter de 2 a 3 meses. Portanto, está um bocadinho fora do nosso alcance. Digo-lhe simplesmente que, de facto, os trabalhos estão avançados e tencionamos publicar ou sujeitá-la ao procedimento de contraditório muito em breve. Sobre a questão dos desagravamentos fiscais, de facto o nosso relatório aponta para quase que como que esta novidade este ano, de uma grande parte de benefícios fiscais terem deixado de ser classificados como benefícios fiscais, como aqui dizemos, e terem passado a ser considerados desagravamentos fiscais. Nós não criticamos essa opção, apenas apelamos ou alertamos para a necessidade de um maior reporte ao nível dos ditos desagravamentos fiscais. Portanto, idealmente, o que poderia ser feito era o mesmo nível de detalhe de informação que existe em termos de benefícios fiscais, também passar a ser exigido, e nós fazemos essa recomendação, em termos dos desagravamentos fiscais. Pronto, e neste momento era isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira e Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso. Cumprimento e dou a palavra 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, assim como a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, o Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira Silva e a Sra. Doutora Maria João Caldas. Bom, após leitura do parecer de Vossas Excelências, a primeira conclusão que podemos tirar é que, efetivamente, a Conta-Geral do Estado de 2021 continua a apresentar omissões e erros de contabilização graves. Aliás, notamos quase de imediato que muitas das insuficiências e reservas apontadas por Vossas Excelências em pareceres anteriores continuam a persistir. As parcerias público-privadas, que já foi aqui falado pelo deputado Hugo Carneiro,
e as perdas eventuais com garantias públicas são fatores de risco que não se encontram bem contabilizados e cuja informação se encontra em falta. Os custos com as parcerias público-privadas continuam a aumentar, ascendendo em 2021 a 1.542 milhões de euros, tendo sido consideradas apenas 35 das 39 parcerias público-privadas. Efetivamente, questionamos a razão pela qual a Conta Geral do Estado continua a não incluir contratividades da execução orçamental, pois embora a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado já tenha informado que na Conta Geral do Estado de 2023, pelo menos 3 delas já serão incluídas, mas gostaríamos de saber, portanto, que identificassem quais são as entidades em causa e a causa pelo qual, portanto, essa persistência da omissão continua a acontecer. No vosso parecer, sublinham ainda a desproporção existente na repartição de encargos entre os parceiros públicos e os privados. Entre 2011 e 2021, esses encargos ascenderam a 13.436 milhões de euros para o Estado e apenas 4.181 milhões de euros para os privados, e que a falta de informação sobre a receita e a despesa acumuladas de cada concessão, incluindo investimentos, não permite avaliar a execução do respectivo contrato. Aliás, esta denúncia sobre a falta de informação e transparência nas parcerias público-privadas e outras concessões do Estado tem sido recorrente nos pareceres emitidos por Vossas Excelências, pelo que gostaríamos de obter um comentário do Sr. Presidente sobre esta matéria, todo o impacto futuro que as mesmas poderão ter nas contas públicas, comprovadamente o Estado não está a conseguir controlar essa matéria. Restamos ainda a omissão de estoque de dívida dos serviços e fundos autónomos, assim como das entidades públicas empresariais, no valor de quase 30 mil milhões de euros. Esta é mais uma insuficiência persistente e que possui impacto significativo nas contas públicas. Por isso, questionamos, Sr. Presidente, como é que, apesar de Vossas Excelências terem alertado em pareceres anteriores para a omissão desta relevância, não foram tomadas quaisquer medidas no sentido de sanar a mesma. Também preocupante é o impacto das responsabilidades contingentes por garantias concedidas no valor de 20,5 mil milhões de euros, relativos às linhas de crédito bancária, garantias de seguros de crédito e participação em instrumentos financeiros lançados pela União Europeia, dado que não foi realizada uma fiável apreciação de perdas potenciais que poderão ser originadas pelo aumento de garantias concedidas, sobretudo no que respeita às responsabilidades que se podem tornar exigíveis no futuro, o que constitui um risco orçamental relevante. E, por último, gostaríamos de obter um comentário de Vossas Excelências sobre o facto de não se encontrar incluído na Conta Geral do Estado o inventário do património imobiliário do Estado, assim como a respectiva valorização. Já no domínio da Segurança Social, Vossas Excelências identificaram mais uma omissão que representa um risco orçamental relevante. O Estado não consegue identificar os contribuintes aos quais respeita uma dívida total superior a 2,8 mil milhões de euros. Um aumento de 200 milhões face a 2020. Questionamos, Sr. Presidente, como é que isto é possível. O facto de Vossas Excelências já tinham sinalizado esta insuficiência na Conta Geral do Estado de 2020 e o problema continua a agravar-se. Ainda no âmbito da Segurança Social, foram detectadas diversas insuficiências de valor relevante, nomeadamente a subvalorização da dívida contributiva que se estima em 230 milhões de euros, em resultado do incumprimento do princípio da especialização do exercício de juros vencidos até 31 de 12 de 2021. A inconsistência de 100 milhões de euros entre o saldo da dívida de prestações sociais relevado no balanço e o que consta nas contas correntes dos beneficiários. A subvalorização do saldo de disponibilidades em 38 milhões de euros. A subvalorização do saldo das dívidas a terceiros devido à não relevação contabilística de uma dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ao Ministério da Agricultura no valor de 138 milhões de euros. Ou seja, em jeito de conclusão, a Conta Geral do Estado de 2021 apresenta informações erróneas e omissas, com impacto orçamental na ordem das dezenas de milhares de milhões de euros. E por isso questiono, Sr. Presidente, se, na sua opinião, tal facto não representa um perigo real para a sustentabilidade das contas públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, pelas considerações e questões que nos põe. Como a senhora, como referi, a senhora Conselheira Ana Furtado referiu, neste momento a situação e as preocupações que nos atingem são as seguintes. Relativamente à aplicação ou ao cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental, nós diríamos que ficaremos com um edifício financeiro
completo e pronto para enfrentar o futuro quando tivermos a ótica patrimonial na área da Conta Geral do Estado, quando tivermos uma orçamentação por programas, tal como prevê a lei, quando tivermos uma programação plurianual rigorosa e uma completa aplicação do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. Isto tudo vai permitir o quê? Que é aquilo que nós relatamos no nosso parecer. É que disponhamos de informação completa. Quando a lei de enquadramento orçamental for totalmente cumprida e, portanto, dispusermos de balanço e demonstração de resultados, esta falta de informação que hoje temos, de uma forma consolidada, passará a existir, não é? Assim como também uma outra preocupação que nós temos, e o Sr. Deputado refere, e que nós referimos já neste parecer e em pareceres anteriores, também é a questão do inventário, não é? Evidentemente que é um trabalho hercúleo, não é? Todos nós sabemos, mas temos de dispor de um inventário completo e corretamente avaliado, que neste momento não está na sua totalidade. E pronto, quando nós dispusermos de todos estes elementos, não é? Nós ficamos com um edifício financeiro à nossa disposição, pronto para melhorarmos a nossa gestão e planearmos de uma forma mais correta o nosso futuro. Como a senhora Conselheira referia há pouco, vamos na direção certa, não é? Mas não podemos perder tempo, não é? Não podemos perder tempo. E aqui também, a Assembleia também tem um papel muito importante, enfim, no sentido de digamos, sensibilizar o Governo e a máquina da administração pública, que é uma máquina pesada, para que estes objetivos sejam atingidos. Por isso, Senhor Deputado, em linhas gerais eu gostaria de dizer, o senhor Deputado falou aí naquelas entidades que estão omissas, não é? Enfim, não são entidades de grande relevância, é a FINOVA, o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, o Fundo da Língua Portuguesa e o Fundo de Apoio à Inovação, portanto, são entidades que nem se entende porque é que não estão, porque elas não são até muito relevantes do ponto de vista financeiro, portanto, enfim. Nós referimos-lo porque temos a obrigação de o fazer, digamos assim, como tribunal que somos, não é? Não é que não sejam absolutamente relevantes, não é? Mas temos de o referir, que é a nossa missão e o nosso dever é esse. Senhora Conselheira, gostaria. Senhor Presidente. Desculpe. Eu aproveito as questões colocadas pelo Sr. Deputado, porque, de facto, o Sr. Deputado foi bastante focado nas questões patrimoniais. Simplesmente para aproveitar a oportunidade, de facto, de esclarecer que, de facto, esta ausência de elementos patrimoniais na Conta Geral do Estado é o grosso da fragilidade. A resolução, a Lei de Enquadramento Orçamental, aponta para a construção do dito balanço e demonstrações de resultado. Mas, originariamente, a base da construção desse balanço e demonstração de resultados passa, de facto, por essa construção dos elementos patrimoniais que é feita na entidade que será feita na entidade contabilística Estado, que está em curso e sobre a qual nós temos vindo a apreciar a falta de passos nesse sentido. Mas até um bocadinho ligado com a questão da senhora deputada e com a apreciação que fizemos em sede do Orçamento de Estado de 2023, onde já foi apresentado um esboço da entidade contabilística Estado. De facto, a parte crucial, a parte mais importante da entidade contabilística Estado será a inclusão destes elementos patrimoniais, todos estes que aqui falou. O património imobiliário, a dívida, que inclua a dívida completa, não só dos serviços integrados, como os dos serviços e fundos autónomos, porque a dívida dos serviços integrados já é reportada. Mas falta consolidar com a dos serviços e de fundos autónomos. É de esperar que esta entidade contabilística Estado, de facto, reflita todos estes elementos, inclusive parcerias público-privadas, receitas e despesas, as receitas como um todo. Tudo isso são elementos que se espera, aliás, já existe o enquadramento conceptual dessa entidade contabilística Estado.
Ora, o que o Orçamento do Estado nos veio apresentar foi simplesmente a agregação das despesas e das receitas e não os elementos patrimoniais. Portanto, por isso é que ainda estamos bastante reticentes quanto há novidades na Conta Geral do Estado de 2021, não há. Na de 2023 esperemos que haja exatamente todos estes elementos patrimoniais aos quais se acrescem as responsabilidades contingentes. Pronto. Portanto, a importância crucial da entidade contabilística de Estado, tal como se prevê, completa, certo? Mesmo que seja por fases. E, ainda antes disso, a nossa recomendação é que haja um plano de construção que inclua um dos projetos, que é a entidade contabilística de Estado. Portanto, é de facto matéria essencial na construção deste caminho e desta nova Conta Geral do Estado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira, Sra. Presidente. Damos agora início à segunda ronda e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nesta segunda ronda, eu gostaria de falar um bocadinho sobre a reforma das finanças públicas. Como é sabido, esta reforma, desde que eu aqui entrei, ela já era falada e continua a ser falada e está longe de ser concluída. Aliás, como de alguma forma já foi referido antes, a reforma das finanças públicas devia merecer um impulso muito grande a partir do momento em que o Governo decidiu afetar a esta reforma mais de 100 milhões de euros do PRR. Portanto, se havia falta de recursos, se essa era a desculpa, hoje não existem falta de recursos. E eu li com atenção o vosso parecer e vi a vossa preocupação sobre a entidade contabilística do Estado e sobre a verdadeira capacidade desta reforma vir a ser levada a cabo por não haver ainda um planeamento adequado, um grau de compromisso suficiente. E eu gostava de saber se, face a uma análise específica das contas de 2021, da Conta Geral do Estado de 2021, até agora, se viram alguma mudança que atenue as preocupações que demonstraram no parecer. Depois, sobre a Unidade de Tesouraria do Estado, o Tribunal refere a necessidade de rever o quadro legal, referindo até as entidades que têm disponibilidades indevidamente fora do Tesouro. Não é só com autorização do Ministério das Finanças, têm mesmo indevidamente fora do Tesouro. E, portanto, a pergunta que eu faria enquanto sobre 230 deputados, não é? E, portanto, co-participante no processo legislativo, é se têm sugestões para essa reforma legislativa que nós pudéssemos aproveitar, porque se o Governo não toma a dianteira, tomam os deputados com o seu poder de iniciativa, pelo menos é isso que nos caracteriza. Depois, relativamente às dívidas por cobrar coercivamente, o Tribunal refere que ascendem já a 23 mil milhões de euros, sendo que temos mais 1.223 milhões de euros do que em 2020, portanto há um crescimento de 5,6%, e a dívida por cobrar duplicou desde 2016 até 2021, aumentando de 3,2 mil milhões de euros para 7,7 mil milhões de euros em 2021. E, portanto, a análise que eu acho que era importante também fazer, também perceber a vossa opinião sobre isto, é o que é que está a falhar na cobrança. Eu sei que no período mais recente há muita cobrança que foi suspensa por causa das medidas da pandemia, mas lá onde existam casos que não sejam relacionados com essa situação concreta, o que é que nós podemos fazer para salvaguardar as finanças públicas e, portanto, que a cobrança efetivamente aconteça, porque quanto mais se arrastar, mais improvável é a sua efetiva cobrança. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro, há pouco, na sua intervenção inicial, enfim, afirmou que foram muito poucas as recomendações que não foram acolhidas por parte do Governo. Contudo, vocês fizeram um seguimento, o Tribunal de Contas fez um seguimento de 43 recomendações formuladas no parecer da Conta Geral do Estado de 2019 ao Governo e à Assembleia da República. Note-se que no parecer da Conta Geral do Estado de 2021, das 43, 38 foram reiteradas, porque as situações que justificavam a sua formulação subsistem, traduzindo nos tais dois níveis distintos de complexidade da sua implementação.
das 38 recomendações que foram reiteradas, 19 são as tais de natureza estrutural, porque a sua implementação exige um conjunto de processos articulados entre várias entidades e um período de tempo alargado. Tudo bem. Só que a pequena franja que Vossas Excelências referiram das recomendações que não foram acolhidas são, no fundo, 50%. São recomendações que não evidenciam um grau de complexidade que dificulta a sua implementação no curto prazo, mas permanecem por cumprir. Portanto, não é uma percentagem muito reduzida, mas são 50% das 38 recomendações que foram reiteradas. E pelo exposto, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe queria questionar era se efetivamente Vossa Excelência, e face realmente a não haver um grau de complexidade tão grande que dificulta a sua implementação, se Vossas Excelências irão forçar ou tomar alguma medida no sentido de forçar o Governo a implementar estas medidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Muito bem, muito obrigado, senhores deputados. Começando pelo Sr. Deputado o Carneiro, relativamente à reforma das finanças públicas. Bom, Sr. Deputado, eu sou um otimista por natureza e tenho também contactos com o Ministério das Finanças regularmente, não é? E gostaria de informar o Sr. Deputado que no passado mês de novembro, no final do mês de novembro, enviei ao Sr. Ministro das Finanças uma carta com um sem número de questões sobre, digamos assim, a preparação da Conta Geral do Estado em ordem a poder ser certificada por nós em 2024. O Sr. Ministro das Finanças assegurou-me que havia um compromisso firme no sentido de tomar as medidas necessárias para que tal acontecesse. E dando como exemplos, não sei se o Sr. Deputado se deu conta, mas no passado dia 6 de janeiro foram publicados 2 despachos do Sr. Ministro das Finanças, um regulamentando a entidade contabilística Estado, é um despacho publicado no dia 6 de janeiro, no Diário da República, segunda série, e um outro despacho aprovando um modelo conceptual do controle orçamental, económico e financeiro no âmbito da reforma das finanças públicas. E, portanto, não tenho nenhuma razão para referir que o Sr. Ministro das Finanças não está comprometido. Pelo contrário, tenho a garantia do Sr. Ministro das Finanças de que tudo fará para que a preparação da Conta Geral do Estado, a apresentar já relativamente a 2022 e depois a 2023, não é? Portanto, isto é um caminho, não é? Um caminho, digamos, será feita de forma a que tudo esteja assegurado. Assim esperamos, não é? No Tribunal de Contas e também, enfim, a todo momento também esperamos, enfim, é uma carta muito longa, com muitas questões, que muito em breve seja dada a resposta a todas essas questões. Depois, relativamente ao princípio da unidade de tesouraria, o não cumprimento da unidade de tesouraria, enfim, na minha opinião, esse incumprimento é uma infração financeira. Mas também não é claro que, do ponto de vista que à luz da lei em vigor, seja claro para os juristas que constitui uma infração financeira, não é? Porquê? Porque também, enfim, isto há mais de 20 anos, enfim, há 20, 25, 30 anos, enfim, como o Sr. Deputado sabe, enfim, todos tinham, digamos, uma continha fora do Tesouro, não é? E isso, enfim, nem tem comparação com o que se passa hoje, não é? Evidentemente, nem tem comparação. Mas também é tempo de acabar com essas continhas fora do Tesouro. Não tem sentido, não é? E, portanto, eu diria assim, temos aliás uma recomendação no nosso parecer, nesse sentido, na página 245, no sentido de, se não for cumprido, isso constitui uma infração financeira e o Tribunal julga essa infração financeira e aplica a respectiva sanção. É claro que não, enfim, evidentemente não estamos aqui perante um caso de vida ou de morte, não é? Mas agora, digamos, em termos de rigor do nosso quadro financeiro, penso que já não se justifica haver
continhas fora do Tesouro, não é? Não tem sentido. E, portanto, estes restos que ainda existem, enfim, se persistirem e houver um incumprimento reiterado, enfim, em última análise, teremos de ir para o campo sancionatório, enfim, e os responsáveis por esses factos terão de ser responsabilizados. Relativamente às dívidas por cobrar, realmente o Sr. Deputado referiu aí um aspecto. Eu devo dizer que já tenho tido até várias conversas com a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária sobre esta matéria. E uma das enfim, o caso é mais complexo do que parece, não é? Mas uma das causas para esta situação, e até de um certo agravamento, também tem a ver com as crises que temos vivido, não é? E com a pandemia em particular, e portanto eu estou convencido, tenho esperança que haverá uma inversão desta matéria. Portanto, e uma melhoria, pelo menos a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária refere-me que, enfim, são as condições da vida que temos tido nos últimos anos, com estas crises e com a crise da pandémica em particular, que têm dificultado esta situação. A Sra. Conselheira, se a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Muito bem. Relativamente às questões do Sr. Deputado Rui Afonso, Senhor Deputado, eu agradeço que tenha que me tenha formulado esta questão, porque é uma questão que eu gosto muito, que é a questão das recomendações. E a força das recomendações. Digo sempre que as recomendações são mais fortes que as ordens. Porque as ordens são muito fáceis. Porquê? Basta cumpri-las. Quem é o responsável? É quem imita a ordem. Nas recomendações, quem são os responsáveis? Naturalmente, se for uma recomendação do Tribunal de Contas, o primeiro responsável é o Tribunal. Também é responsável pelas recomendações que emite, não é? E pela sua qualidade das recomendações. Mas também, pelo menos em 50%, os responsáveis, ao contrário das ordens, que quem as cumpre não é responsabilizado, não é? Nas recomendações, os destinatários das recomendações são responsáveis. Porquê? Porque as recomendações são alertas, são apelos a que sigam um determinado caminho e não outro. E, portanto, se eu sigo um caminho diferente daquele que me é recomendado, então fico com a minha responsabilidade acrescida, não é? E agravada, digamos assim. E os efeitos, eventualmente nefastos, que resultam do facto de eu não ter acolhido uma recomendação, recaem sobre mim como pessoa. E, portanto, eu chamo sempre a atenção para a força das recomendações, porque realmente são de uma força enorme. E no que respeita às recomendações que nós formulamos, quer ao Governo, quer à administração pública, não é? Eu gostaria também, se me permitem, Sr. Presidente e os Srs. Deputados, de referir que a Assembleia da República também tem um papel aqui a desempenhar, não é? Pelas considerações que faz e pelo apoio que também dá ao nosso parecer e às nossas recomendações. Isso também tudo é muito importante. Porquê? Porque significa que também estamos todos a rumar na mesma direção. E, portanto, senhor Deputado, eu dou tanta importância e força às recomendações que eu acho que elas se bastam a si próprias. Não é? Peço desculpa de responder assim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, uma vez mais, concluída que está esta audição, agradecer ao Sr. Conselheiro José Tavares, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, e à Sra. Conselheira Relatora do parecer sobre a Conta Geral do Estado, a Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, e agradecer uma vez mais ao Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira Silva e à Sra. Doutora Maria João Caldas, auditora coordenadora do Tribunal de Contas, o gosto que, uma vez mais, tivemos a contar com a presença de Vossas Excelências. Está, assim, concluída a audição do Tribunal de Contas relativamente à Conta Geral do Estado. Portanto, a primeira das 3 audições referentes a esta conta, amanhã está já agendada e teremos com o Conselho Económico e Social. E depois, na semana subsequente, o Governo, portanto, através da Secretaria de Estado do Orçamento, também virá, e com isso concluiremos esta conta, e depois esperemos que
a próxima já possa vir a ter uma tramitação ajustada àquele que é o propósito que se traduziu na compressão dos prazos relativamente àquilo que tem sido histórico. Senhoras e senhores deputados, senhores conselheiros, está encerrada esta reunião. A todos, muito boa tarde.